Porque as pessoas hoje em dia veem a Confeita Fit com tantos funcionários, produção todo dia, venda. Eu com 2.000 alunas, mas elas não sabem aonde tudo isso começou. E às vezes quando eu conto, muita gente não acredita. Eu acredito que todo trabalho ele tem que ter um porquê, né? E um motivo para você continuar. Falar da Jéssica para mim muito fácil, né? Eu vou falar a verdade. Desde criancinha, sempre foi independente. Desde novinha, aos 3, 4 anos, independente. Na escola infantil não me deu trabalho, eu morava em periferia, do lado da escola. E ela estudava nessa escola, desde os 6 anos, né? Ela ia sozinha para a escola e sempre foi muito independente. Me deu pouco trabalho na adolescência, que não era uma menina que gostava de sair muito. Aí, às vezes, até me preocupava, porque chorava muito, que tinha poucos amigos. Hoje é o contrário, hoje tem amigo até demais, né? Com o decorrer do tempo, foi amadurecendo e tudo, e arrumou muita amizade. Mas assim, na adolescência mesmo, me deu um pouco de trabalho com relação a isso, né? Que falava, mamãe, tenho poucos amigos, eu não saio. Finalizou os estudos, né, na escola pública, né, o 2º grau, que veio, o Fundamental 1, ela estudou lá perto da nossa casa, aí depois veio para o Afonso Pena, aqui no centro de Betim, aí finalizou, aí pagamos, eu e o pai dela batalhamos, pagamos a faculdade, né, de engenharia de produção, ela sempre muito aplicada, muito determinada, nunca tomou uma bomba. Conheço a Jéssica já faz 11 anos, a gente se conheceu aqui em Betim, num bar, e desde daquele dia a gente já se entrosava bastante, começamos a conversar na época era Orkut, né? E acabou que esse tempo passou muito rápido. A Jéssica sempre fazia então a faculdade dela, a faculdade em engenharia de produção, e formou em engenharia de produção, tentou arrumar algum serviço na área, não conseguia. E eu sempre falei com a Jéssica, não, vamos ver, a gente pode tentar abrir alguma coisa. Eu também, na época, eu não tinha nada. Eu também sempre quis abrir uma coisa, sempre quis ter um negócio próprio meu. Então eu falava com a Jéssica, não, amor, vamos ver aí alguma coisa que nós dois, talvez uma coisa que nós dois possa abrir juntos. E surgiu essa oportunidade, a Jéssica foi, né, junto com a mãe dela também, funcionou demais, principalmente a mãe dela que deu essa ideia inicial de montar a Confeita Fit. Há muito tempo ela já trabalhava com o pai dela, estava meio que perdida, ela queria trabalhar no que ela formou, né? Ela estava fazendo alguns testes nas empresas. Aí teve um belo dia, nesse mesmo dia ela fez um bolo para o café da tarde. Aí eu virei para ela, nesse mesmo dia, que ela estava meio desiludida com a vida dela profissional. Aí eu falei para ela, filha, esse bolo a gente não acha em padaria nenhuma. Por que você não começa a vender esses bolos? Isso é uma profissão. Aí ela, mamãe, será? Eu falei assim, será? Não, pode começar. Começa a fazer 1, 2, você tem muita facilidade na internet, começa a postar esses bolos e vende. Você vai vender, porque é muito gostoso. Quem comer uma vez vai querer comer de novo. Aí começou a olhar cursos, desses bolos só de café de tarde, não fazia nada do que ela faz hoje. Com um mês, mais ou menos, uns 15 dias, ela já começou a minha cozinha, não tinha como eu entrar. Há 4 anos atrás, quando eu comecei, não tinham pessoas que falavam sobre esse assunto na internet. Eu queria muito, eu amo doce, sou uma formiguinha, todo dia eu como doce. E eu gosto de me alimentar bem, sempre foi assim, minha mãe sempre prezou isso lá na nossa casa, né? Era um prato de salada antes do prato de comida. E eu queria comer doces que não me fizessem mal. Eu queria doces lindos, cremosos, com cara de doces mesmo,
mas que fossem sem açúcar, que eu pudesse comer com mais tranquilidade. Então eu nunca tive essa vontade de ir para a confeitaria Natureba. No início eu achei uma pessoa para poder fazer o curso de confeitaria saudável, de bolo sem glúten, sem lactose. Fiz um curso antes de começar e a partir daí comecei a internet, testar receita de internet e dava muito errado. Eu lembro que foi um mês que o povo lá em casa comeu bolo o mês inteiro e tudo bolo feio. Bolo que murchou, bolo que solou. E essa experiência de ter errado muito que me fez perceber, entender a propriedade dos ingredientes e saber até onde eu podia ir. E a partir daí que eu fui criando as minhas combinações e fiz alguns sabores de bolo para poder começar a vender bolos sem glúten, sem lactose. A princípio não eram low carb. A low carb ela veio depois de uns 4 meses, depois de muito pedido, né? E hoje os produtos low carb representam assim 85% da venda da minha loja, né? Da procura da minha loja. E é o protagonista principal, a confeitaria low carb é a protagonista principal do meu curso hoje, que faz muito sucesso. Tudo aconteceu muito rápido. Quando eu assustei, a Jéssica estava comigo. Não, amor, vamos fazer uma logo, vamos tentar abrir isso. Eu fiz uma logo para ela, a gente abriu o Instagram, tudo muito devagarzinho. Ela postou as primeiras fotos, eu acompanhei todo esse processo sempre ao lado dela. E do nada, quando assustou, como o tempo passa muito rápido, passou um ano, o que a gente imaginava que a empresa seria, foi 10 vezes mais do que a gente pensava. E no início, como as coisas cresceram muito rápido, foi muito perrengue que a gente passou. A Jéssica não tinha tempo para nada, só trabalhava de segunda a segunda e a cozinha era minúscula. Então você chegava lá no Confeita Fit, não cabia mais, você passava lá espremido lá dentro entre ela e ela naquela loucura de um lado para outra e eu tentando ajudar ela no máximo que eu podia, enquanto ela estava fazendo os bolos, eu sempre perguntava para ela: não, amor, você quer que eu te ajude uma coisa? Aí eu pegava, lavava as panelas, quando não era para lavar as panelas eu passava um pano no chão. E aquela loucura, ou então, nossa, amor, tem que pegar uma coisa lá no centro. Aí eu tinha que sair, pegava o carro, ia pra ela lá buscar pra ela. Pra quê? Pra ver se eu ajudava de alguma forma. E aí ela tava tomando conta da minha cozinha. Aí eu dei a ideia: filha, pode alugar. Eu até te ajudo, a gente junta, dá as coisas. A gente começou a juntar as coisas que a gente não usava, que eu tinha levado pro sítio e tudo. Aí Deus ajudou que ela arrumou aonde ela tá hoje. E aí que ela saiu e tomou essa proporção toda, né, da Confeita Fit. Aí nasceu a Confeita Fit. Hoje eu consigo não só realizar os meus sonhos, eu falo que a Confeita Fit é um sonho, mas que ela sustenta muitos outros sonhos. Dos funcionários que trabalham comigo, da minha equipe que está lá diariamente, né? Eu falo que a gente só é abençoado quando a gente consegue abençoar outras pessoas. Deus faz isso na vida da gente. E a partir do meu sonho eu consigo realizar o sonho de muitas outras pessoas. Não é fácil, eu comecei assim do zero mesmo, gente. Eu não tinha nada para montar minha cozinha. Eu tinha uma forma que era da minha mãe. Se eu tinha 2 bolos encomendados para aquela forma, eu tinha que assar, acordar cedinho, assar, lavar a forma e depois fazer o outro bolo. Tudo foi aos poucos, assim. Eu acho que ninguém consegue pular do primeiro pro último degrau. Não que eu esteja no último, eu ainda tenho, assim, muitos degraus para poder subir. Mas foi muito importante que eu subisse degrau por degrau para conseguir chegar hoje aonde eu estou e dar valor a cada passo e a cada conquista que eu tenho hoje. Quantas alunas minhas têm filho de 4 anos que são diabéticos, que têm esses problemas com alimentação e que comem um doce que eu ensino e que se sentem assim muito felizes. Eu percebi que esse é o meu motivo, né? É o meu propósito, transformar a vida das pessoas através desses doces lindos assim que eu ensino e faço hoje lá na Confeita Fit. Na verdade, foi a confeitaria saudável que me escolheu, né? Eu fui escolhida, assim, eu sempre gostei de me alimentar bem e eu queria, né? Tava muito decepcionada profissionalmente, fiz um bolo saudável para comer lá em casa e aí a minha mãe me deu a ideia. Então eu acredito muito que a confeitaria saudável me escolheu e
Quando eu vi aquela oportunidade, eu falei, eu preciso agarrar ela e eu preciso fazer dar certo. Quando eu estava no primeiro período da faculdade, meu pai abriu um novo restaurante e aí eu fui trabalhar com ele. Aí lá eu fazia de tudo, assim, eu fazia compra, às vezes ficava no caixa, lançava, fechava o caixa, fazia essas coisas assim, ajudava a atender quando precisava. E o restaurante foi uma escola para mim. Eu aprendi muito sobre esse lado empreendedor, né? E eu aprendi muito com meu pai. Tudo que eu sou hoje em relação a líder de uma equipe, eu aprendi muito a tratar o outro, a tratar o cliente, a tratar os meus funcionários. Meu pai é um excelente patrão. Ele trata realmente com... ele tem um lado humano muito forte. Eu aprendi muito isso com ele. Considero que eu sou comerciante desde que eu me entendo por gente, né? Eu desde criança, eu já era comerciante no sentido de que eu era vendedor, né? Eu já vendi tudo que você possa imaginar na vida, de pirulita, algodão doce, picolé, chup-chup, tudo na vida eu já vendi. Com o tempo foi passando, eu fui trabalhar com meu pai também, de comerciante também, num bar que virou mercearia. No futuro, mais na frente, eu comprei, né, um mini mercado, nós administramos esse mini mercado, até a gente ter a oportunidade de estar adquirindo um pequeno restaurante. Nós trabalhamos por um bom tempo num pequeno restaurante, mudamos o restaurante para um restaurante um pouco maior e em seguida nós tivemos a oportunidade de comprar esse restaurante que nós estamos aqui hoje, que é o Cozinha Mineira PTB. Quando eu comprei, o que acontece? Eu já administrava do centro, junto com a minha esposa. Eu precisava de uma pessoa para me ajudar aqui. Só que a Jéssica, na época, tinha 17 anos de idade. Aí eu convidei a Jéssica para vir trabalhar comigo. E ela aceitou de pronto. A gente não imaginava, né, que ela conseguiria, né, administrar realmente tudo que tinha aqui. Eu me lembro muito bem que a Jéssica tinha 5 anos de idade e a gente já tinha uma mercearia. A gente já ia para a mercearia, já mostrava para as pessoas as mercadorias quando a pessoa perguntava onde estava, mostrava um tipo, outro tipo, aonde que ficava, levava a pessoa até o local, isso com 5 anos de idade. Ou seja, toda a vida ela teve também essa veia, né, do empreendedor, do comércio. Então nós continuamos trabalhando junto, tal, até chegar ao ponto de que ela começou a se interessar também por essa coisa de comida saudável, né? De bolos, que nós começamos, aí ela deu essa ideia de fazer, né? Tudo da cabeça dela, nada desse tipo de coisa saiu da minha cabeça. Quando ela foi para a Confeita, lá para a cozinha que ela tem hoje, eu ficava assim um pouco chateada comigo mesma, porque eu não podia ajudar, porque eu tinha minha casa aqui, que eu também cuidava de todo mundo, alimentação de todo mundo, e ainda trabalhava fora. Mas no início ela teve muitas dificuldades, trabalhando com o pai, fazendo as entregas, lavando vasilha, pesquisando receita. Eu ficava com dó, ela virava à noite trabalhando. Mas eu via que ela ia vencer, né? A Jéssica passou 7 anos aqui no restaurante, assim, cada dia mais a Jéssica foi pegando as coisas. Para você ter uma ideia, no final desses 7 anos, a Jéssica já administrava tudo aqui dentro. A Jéssica já fazia compras, a Jéssica já tratava com funcionário, a Jéssica já contratava, já fazia todo o serviço dentro do restaurante. Todo esse processo fez com que ela, né, desenvolvesse cada vez mais aqui dentro. Ela trabalhava aqui e começou a fazer os bolos na casa dela mesmo. Então o negócio foi aumentando, até chegar a um ponto que não tinha como ela ficar nos dois. E realmente assim, você pede uma pessoa que está aqui do seu lado, um braço direito, né? Não é nem o braço direito, é o esquerdo, é tudo aqui dentro. Mas eu acho o seguinte, todo mundo tem que seguir o seu rumo. Todas as pessoas, né? Independente de ser minha filha, tem que seguir o rumo dela. Se ele se sente bem trabalhando aqui, ótimo, fique aqui. Se sente bem aventurar em outra coisa, vá, aventure. Faça aquilo que você gosta de fazer. E ela fez, graças a Deus, né?
deu certo, continua dando certo e eu espero que continue cada vez mais. Ela conseguiu vencer todas essas dificuldades e hoje se tornou o que ela é, né? Com certeza, assim, para nós, né, é um orgulho ter a Jéssica, não só como da pessoa da família, como empreendedora, uma pessoa preocupada também com o social que cerca, né, a sua empresa. E isso tudo é importante. O carinho que você tem que tratar, toda a sua equipe que trabalha com você, o respeito, ele é o mais importante. Você nunca deve crescer pisando, maltratando quem quer que seja. Isso nunca. A gente tem que ser certo, correto, e é por isso que eu admiro muito, porque ela segue todos esses ensinamentos que eu tentei passar para ela. A sementinha que eu plantei na minha filha, hoje eu sou feliz porque eu vejo que está expandindo, né, para muitas mulheres que às vezes não tem poucas oportunidades, como nós duas, as minhas filhas, né? Outras mulheres também têm. Mas assim, isso não é motivo para desistir, só é motivo para poder querer mesmo vencer, né, as dificuldades. Peço a Deus, agradeço a Deus que ilumine ela cada vez mais para estar espalhando o que ela conseguiu aprender, né, com toda a luta, com toda a dificuldade. Então vocês veem a Jéssica hoje, ganhadora do prêmio do GNT, uma pessoa aí com mais de 9 funcionários, reformando agora com Confeita Fit, nos melhores padrões, milhares de alunos, mas não vê assim, talvez não seja perceptível o tanto que a Jéssica trabalhou para alcançar isso. O tanto de noite que ela virava, quando dormia acordava cedaço para conseguir cumprir todas as tarefas. A Jéssica é o que ela é hoje, principalmente por isso também. É o trabalho, a dedicação que ela tem, a simpatia. Todos os funcionários que a Jéssica tem amam, é uma questão de amizade que ela faz com os funcionários. Eu acho que isso que faz também com que a Confeita Fit seja hoje essa equipe junta, unida que eles são. É muito bacana. Eu acho que para vocês aí, confeiteiras que estão querendo começar nesse ramo, o que tem que ser feito é o que a Jéssica fez. Muito serviço, muita força de vontade e, gente, começar aos poucos, igual a Jéssica fez, aos poucos. Tudo um dia, cada dia. Essa aqui foi a cozinha onde tudo começou, onde a Confeita nasceu. Aqui que eu testei minhas primeiras receitas e também fiz as primeiras encomendas. Queria mostrar pra vocês, ó, a forma que eu tinha, que era da minha mãe, e era a única que eu tinha. Se eu tinha 2 bolos nessa forma, eu tinha que assar, lavar e depois fazer o outro bolo. Aí eu preparava as massas todas aqui, ia acumulando as vasilhas, assava nesse forno, fazia as coberturas, ia saindo os bolos, nem tinha mais lugar de colocar, eu saía colocando pra sala pra poder esfriar. Eu comecei lá na casa da minha mãe, que é na rua de trás, e aí lá eu pegava as encomendas, né, produzia lá, conciliando com o meu emprego no restaurante. E tinha dia que eu não tinha pedidos, tinha dia que eu tinha 1, outro dia 2, mas fui persistindo, não desanimei. Eu ia para as academias, levava um bolo, divulgava meu cartãozinho, mandava nos grupos da academia, nos grupos de condomínio, para as pessoas me conhecerem. E aí, depois de um mês produzindo lá na casa da minha mãe, a cozinha dela começou a ficar pequena. E eu aluguei essa casa de tijolinhos, que na verdade não era tão linda assim, mas mesmo assim, naquela época, ganhou meu coração. Quando eu comecei, não tinha nada disso, né? Eu aluguei o espaço e a cozinha era lá em cima, no 2º andar. E não tinha loja, não tinha nada, que era uma garagem fechada. E aí eu comecei a produzir lá em cima e atendi os clientes aqui nesse portãozinho sob encomenda. E depois de um ano, né, com a demanda aumentando, o pessoal querendo mais opções à pronta entrega, eu reformei a garagem, que aí foi que virou a loja da Confeita Fit. E aqui foi a lojinha, né, que eu reformei, era uma garagem cheia
cheia de infiltração, não tinha chão nem nada, e a gente fez a reforma aos poucos. Demorei um tempão para reformar, porque era eu trabalhando lá sozinha, ainda trabalhando com meu pai e ainda cuidando da obra aqui, então não tinha muito tempo. Estou aproveitando o espaço que a gente tinha para poder fazer um café, mas eu vou mostrar para vocês lá em cima onde foi a primeira cozinha. Eu lembro que eu não tinha dinheiro para poder investir, e aí a minha mãe trouxe o fogão lá do sítio, a mesa. A única coisa que eu comprei foi um forno, e o meu pai me deu a prateleira, a minha sogra me deu a geladeira. E aí a gente montou uma cozinha aqui. Era aqui que eu produzia, aqui tinha uma bancada antes, né? Eu fazia os bolos. E aqui eu fiquei muitas noites lavando vasilha até meia-noite, 1h da manhã. Já teve situação do gás acabar meia-noite, eu comecei a chorar de desespero. Foi muitas emoções vividas aqui nesse lugar. E era daqui dessa sacada que eu olhava lá embaixo que o meu cliente tinha chegado, eu já gritava, vai precisar de troco? Aí eu terminava de preparar a encomenda dele, já descia, já entregava, e era assim ao longo do dia. Era só à noite, depois que eu terminava de entregar todas, que eu subia para poder começar a limpeza. E foi aqui nesse espacinho tão especial para mim, que hoje está virando Café com Feita, que eu trabalhei por 1 ano sozinha, conciliando meu trabalho com o restaurante, a correria daqui, fazendo os bolos e limpando, atendendo os clientes, fazendo compra, indo no supermercado 5 vezes ao dia, até que a loja abriu. E aí em 2018, em abril de 2018, eu abri a loja pela primeira vez. O que eu pensava que nem ia ser uma loja, eu achei que seria só um ponto de venda, onde eu ia colocar meus produtos lá, os clientes iam chegar e iam querer ver alguma coisinha, eu ia descer e atender. Mas não foi assim. Assim que eu abri a loja, eu também precisei contratar minha primeira funcionária, a Andrea, que está comigo até hoje, muito especial para Confeita. Eu tinha muito medo de contratar alguém, muito mesmo. Eu tinha medo de não ter dinheiro para pagar, de não conseguir. E a minha mãe sempre me falava, contrata alguém para te ajudar que você precisa, a sua empresa vai crescer. E desde a Andrea, a equipe só foi crescendo, eu não tive mais medo de contratar ninguém. E foi aí que eu entendi que a gente não chega em nenhum lugar sozinho. Eu sempre fui muito sonhadora e eu tinha na minha cabeça claro assim que eu ia, né, me dar bem em alguma coisa, mas eu não sabia o quê. Eu tinha muita indecisão, nunca nasci com aquele dom, ai meu Deus, o que eu vou fazer da vida? Eu sempre carreguei essa indecisão. Quando eu tive essa oportunidade de trabalhar com os bolos saudáveis, eu falei, essa é a minha opção, não tem como desistir. E eu sempre fui uma pessoa focada na solução. Eu falo hoje em dia com a minha equipe, vamos ficar falando do problema? Não adianta mais, vamos focar na solução, vamos resolver. E eu sempre fui assim, eu sempre quis resolver e eu acho que tudo se resolve com o trabalho. Se tivesse que acordar 4, 5 horas da manhã, ficar até madrugada lavando vasilha sozinha lá na kitnet, eu ficava, doía por dentro. Tinha dia que eu tinha que descarregar o carro sozinho lá de compras, 10 horas da noite, né? Eu ficava trabalhando até 9 horas eu saía, porque o supermercado fechava às 10, fazia as compras, descarregava a caixa de creme de leite lá na porta da Confeita Fit sozinha, morrendo de medo de ser assaltada, mas eu não tinha opção, eu tinha que fazer aquilo. Se eu tivesse colocado todas as dificuldades, tudo que me impedia, acima de tudo, eu não estaria aqui. Eu vejo que o medo, toda essa insegurança, ela existe na nossa cabeça. Quando a gente coloca a mão na massa, quando a gente começa a praticar, a gente vê que não é nada daquilo. Trabalha, coloca em prática, vamos ver o que vai acontecer. No meio do caminho, a gente resolve. Eu me orgulho muito de ter construído uma confeitaria saudável do zero, com o apoio de todas as pessoas da minha família. Me orgulho muito dos clientes, de ter os clientes que eu tenho hoje, que confiam tanto na Confeita, né? E que são, claro, as pessoas que alimentam esse sonho dentro do meu coração. Me orgulho do prêmio que eu ganhei, do Que Seja Doce, eu trouxe o troféu para casa. E todas essas conquistas me fazem ver, ter a certeza de que qualquer pessoa que tem um fogão em casa e uma forma de bolo, consegue sim começar um negócio, um empreendimento nessa área, porque foi assim que eu comecei, né? E hoje, olhando para tudo isso aqui, eu fico muito feliz e muito orgulhosa.
Mas o meu maior orgulho mesmo é a comunidade, né, de confeiteiras saudáveis que eu criei através dos meus ensinamentos na internet. Eu tive todos esses resultados, ainda não tô no último degrau, como eu disse, tô na luta, tô trabalhando, mas ao percorrer esse caminho eu criei uma comunidade de confeiteiras saudáveis incríveis, que querem ter uma independência financeira, né? Querem levar delícias para os clientes e também para a família, e elas se ajudam, se incentivam. É bonito de se ver essa comunidade. Às vezes uma tá com fraqueza, tá com dificuldade, a outra vem e ajuda. Eu me sinto tão orgulhosa e tão feliz por isso. É sem dúvidas para mim o meu maior orgulho essa comunidade.